Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu vou replantar o meu Ficus elastica variegata em um novo vaso, esse vaso aqui de polietileno, então vem acompanhar esse replante comigo. Lembrando que se você quer conhecer um pouco mais sobre as principais dicas para o cultivo dessa planta aqui, já tem vídeo no canal com dicas sobre isso, vou deixar ele para você na tela final para você assistir assim que terminar esse vídeo aqui e até conhecer um pouco mais de algumas características do Ficus elastica variegata, que é essa planta maravilhosa e desejada por muitas pessoas. Vou então replantá-lo em um novo vaso. Antes de fazer isso, eu vou te mostrar onde é que ele está ficando aqui em casa no momento. Então vem comigo nesse vídeo. Antes de eu começar, já curte o meu vídeo. Se você ainda não é inscrita ou inscrito aqui no canal, se inscreva para você não perder os próximos conteúdos. E também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque essas mesmas dicas aqui podem ser úteis para outros replantes e cultivo de outras plantas em geral. Então é aqui que o Ficus elastica variegata está ficando no momento, próximo ao Ficus elastica rubi. Em breve eu vou mostrar essa organização aqui no canal também, então continua por aí acompanhando os próximos vídeos. Essa planta é uma árvore, né? Muitas pessoas já sabem disso, e o mais interessante dela é que as folhas são variegadas. Então olha essa folha aqui, que linda! Tô achando essa folha aqui muito bonita porque ela tem essas mesclas, né? E tem cores, um verde um pouco mais claro, um verde um pouco mais escuro. E as variegações, né? Que essas partes brancas nada mais são do que uma mutação genética que ocorreu na planta. Então, em algumas regiões da folha, ela não produz clorofila e é por isso que ela tem essas partes brancas, né? São partes com um certo albinismo, né, na folha, devido à mutação genética. Então, o mais interessante é que uma folha é sempre diferente da outra, porque a variegação é instável, né? Então, as folhas também são sempre com mesclas diferentes umas das outras. Então, tem folhas muito bonitas. Essa aqui também abriu ontem, olha só esse padrão de texturas, né? É bem bonito, é uma planta muito atraente. Então esse que é o meu ficus, eu já apresentei no canal, e ele tem essas folhas grandes também, elas são grossas, coriáceas. É uma planta que eu também fiz uma técnica do notching nela, então ela era inicialmente uma única haste, ela era uma única planta, né? Com crescimento vertical, monopodial, e aí eu fiz a técnica do notching que eu já ensinei no canal, e aí foi que a planta ramificou, gerou esse broto com essas folhas, esse aqui também que já está bem grande, esse broto e mais esse aqui do outro lado. Então a planta fica toda ramificada, né? Toda bifurcada com a técnica do notching. Se você também ainda não conhece essa técnica, vou deixar ela também na tela final para você assistir assim que terminar esse vídeo aqui. Então é aqui que ele está ficando, ele pega bastante claridade durante todo o dia e à tarde ele recebe o sol da tarde que entra pelas janela, é uma luz filtrada, né, que passa através dos vidros, mas já é suficiente para manter a saúde da planta em dia, porque ficus é uma planta, né, que é uma árvore que é adaptada muitas vezes para o cultivo interno, mas ela precisa ainda de muita claridade e de preferência de algumas horinhas de sol para a planta continuar super saudável e se desenvolvendo. Então essa é uma dica básica para o cultivo de ficus em geral, além de que ele também gosta de muita umidade no substrato. E agora então vamos para o replante. Bom, então para fazer o replante do Ficus elastica variegata, eu vou utilizar esse vaso aqui de polietileno, que é um vaso que inclusive já é da cor do vaso do meu Ficus elastica rubi, eles são vasos parecidos, então vou usar esse aqui para fazer um conjunto, né, para eles ficarem parecidos, já que são plantas também que têm características gerais, né, bem parecidas, então isso faz uma combinação e uma composição entre elas. Tem um vaso aqui que eu já fiz muitos furos, então é importante furar bastante, porque ficus é uma planta que gosta de umidade, só não gosta de ficar com raízes encharcadas. Então, para eu poder molhar essa planta, né, com a frequência que ela precisa, eu fiz muitos furos aqui no fundo, já furei previamente. E esse vaso também tem um pratinho, então isso é bom para não fazer bagunça do nosso chão, né? Então isso é muito bom, ajuda a gente na limpeza também. Após esses furos aqui, então, eu vou fazer uma camada de drenagem básica. E eu aqui vou usar hoje argila expandida.
Então eu coloco uma quantidade ali no fundo, não tem uma quantidade muito certa, mas mais ou menos é só uma certa altura para cobrir o fundo, sabe? Para realmente a gente certificar que não vai ficar água acumulada em contato com as raízes da planta, já que isso pode não contribuir para a saúde do ficus, tá? Então a gente coloca essa camadinha de argila expandida e em seguida a gente coloca um tecido. Nesse caso aqui eu estou usando um pedaço de TNT, tecido não tecido, que a gente compra por metro em diversos locais. Você pode usar outros tipos de tecido também, ou até mesmo uma folha de jornal, porque a intenção aqui é só fazer uma barreira, né, para a gente vir com o substrato em seguida. Então, ó, e também com o tempo, como a planta vai se enraizar aqui dentro do substrato, o material, tanto o tecido quanto a folha de papel vão se decompor, né? Elas vão apodrecer, mas a planta já vai estar enraizada, então essa camada de drenagem já vai estar sendo bem efetiva, já vai estar acontecendo de forma satisfatória. E agora então eu vou colocar um pouco de substrato, já preparei aqui. O substrato que eu vou usar é até a receita do substrato que eu já ensinei aqui no canal, que é um substrato bem poroso, bem aerado, é uma mistura orgânica com perlita, com algumas cascas de pinos também. E então, se você ainda não conhece esse vídeo sobre a minha receita de substrato, vou deixar ele para você também na tela final, porque aí você pode ter uma ideia de como que é esse substrato aqui, que ele serve para muitas plantas terrestres, tá? Ele aqui tem uma forma muito boa, bem porosa e aerada, que vai contribuir para a saúde da planta em geral. E esse aqui eu misturei bastante substrato com uma formulação de casca de pinos, que tem uma granulometria um pouco maior, sabe? Então ele tem alguns pedacinhos assim, ó, que é um substrato bem poroso mesmo, que vai contribuir para a saúde dessa planta aqui dentro desse vaso, porque esse vaso de polietileno ele é um vaso resistente, né? Ele é um vaso muito bom, mas ele também acumula mais água no seu interior, então a gente precisa cuidar, né, para que não fique muito acúmulo de água. Então a gente usa um substrato mais poroso, né, que não vai se compactar também, para contribuir para a saúde da planta dentro desse vaso. Então vou começar colocando aqui o substrato. Aqui não tem segredo, é só colocar mesmo. E depois eu vou vir com a minha planta em seguida. Vou tirar ela do vaso e aí a gente vai ver como que está o sistema de raízes do ficus ali dentro. Já tem mais ou menos, já tem 1 ano que eu tenho essa planta sob os meus cuidados. Então, agora ela já desenvolveu suas raízes bem mais, né? Ó, então eu vou fazer aqui inicialmente só uma camada de substrato. E se precisar de mais, depois que eu tirar a planta do vaso onde ela está ali, eu coloco um pouco mais. Vou colocar só mais um pouquinho. Porque depois, quando a gente regar, também o substrato tende a abaixar, né? Então, nesse momento, a gente coloca um pouco mais. Faço uma camada aqui, já tá bom, ó. E aí vai calculando mesmo de acordo com o tamanho do torrão da planta que você tem por aí, né? Vou desocupar minha mesa aqui um pouco para me ajudar, para me dar mais espaço, né? Ó, e agora eu vou tirar minha planta. Agora é aquele momento de que eu vou fazer uma bagunça por aqui. Ó, já quebrei então o tutor da planta. Inclusive esse tutor eu vou retirar ele, que ele já tá até podre, né? Já faz tempo que ele tá aqui. Vou tentar dar umas apertadas aqui na lateral do vaso, que é uma planta que tem bastante raízes, né? Então, a gente vai dando essas apertadinhas para afofar a terra. E aí a gente pode tentar puxar, né, isso aqui para ver se já se solta, ó. Consegui. Só puxando já se soltou. Então, ó, ela saiu o torrão certinho de dentro do vaso. Vou deixar o vaso dela aqui. Vamos lá, agora é aquele momento que eu não gosto muito de mexer nas raízes da planta, mas nesse caso aqui eu vou dar uma soltadinha nesse torrão, sabe, nas laterais, até mesmo para ele entrar aqui nesse vaso que tem a boca um pouquinho menor. Então é só esse ajuste mínimo que eu vou fazer. Tá vendo? Olha só, o torrão dessa planta não tem muitas raízes, gente. O ficus realmente, principalmente o variegata, o rubi, são plantas que não tem muitas raízes, as raízes não são muito grossas, sabe? Principalmente quando a planta é jovem, como essa minha, por exemplo, também, né? Quando a planta vai crescendo, se tornando uma árvore, né? Normalmente, aí sim, as raízes também
engrossam, né? Vão se desenvolvendo mais. Mas quando a planta é mais jovem, as raízes também são menores, mais finas, né? E até mais sensíveis também. Ó, então eu vou com cuidado aqui fazendo algumas massagens aqui no torrão da planta, soltando com delicadeza mesmo, só para conseguir encaixar esse torrão aqui dentro do vaso e talvez completar com um pouco mais de substrato. Então vai massageando que esse substrato vai se soltando. E agora é aquele momento, aí a gente solta um pouquinho embaixo também, porque embaixo ele tende a se compactar, né, um pouco mais. Solta um pouco então, porque isso vai contribuir até para um crescimento mais rápido das novas raízes, né? Ó, então solta um pouco. Não vou mexer em todo esse torrão aqui para não acabar prejudicando a planta, né? Porque eu não quero que ela fique sentida, né, desse replante. Então tá tudo certo também. E agora eu vou colocar a planta dentro do novo vaso. Tá se soltando aqui um pouco esse substrato. É assim mesmo, tá tranquilo. Vou soltar o máximo onde eu tô vendo que tá compactado, sabe? Então eu vou soltar isso aqui pra também tentar contribuir com o novo enraizamento da planta. Então as raízes estão mais ou menos assim. Minha bagunça aqui agora. Depois eu vou ter que limpar o vaso. Ó. E agora eu vou colocar a planta para ver como que fica aqui dentro. Então tá mais ou menos assim. Eu vou tirar ela de novo, porque eu vou colocar mais substrato aqui no fundo, sabe? Eu vi que tá sobrando um espaço. Então, ó, eu vou tirar com cuidado. Menina, isso aqui depois vai dar um trabalho para arrumar essa bagunça. Mas é isso, né? Faz parte, ó. Então eu vou colocar o resto do substrato aqui dentro. O substrato que eu já tinha preparado. Esse aqui depois também eu costumo reutilizar, tá? Mas em outra ocasião. Então eu coloquei mais substrato, porque a planta ficou, né, mais pra cima. E agora eu vou voltar com o torrão pra dentro do vaso. Agora sim, eu vou deixar ele aqui efetivamente. Ó, encaixo. E nas laterais eu vou colocar um pouco mais de substrato. Então esse que tá aqui em cima, posso até jogar ele pros lados aqui. E vou completar aqui com um pouco mais de substrato da minha mistura, com perlita e tudo mais. Vou colocando aqui nas laterais. Eu já tinha preparado um pouco mais de substrato ali anteriormente, para caso fosse preciso, né? E realmente foi. Porque esse substrato aqui é mais poroso, então esse aqui também era muito bom, mas esse aqui agora vai favorecer mais a manutenção dessa planta aqui dentro. Ó, eu vou balançando um pouco para ele se achegar aqui dentro, né? E aos poucos a gente vai finalizando esse replante. Tô finalizando aqui então, completando com o substrato. E, gente, pode parecer que esse vaso aqui é pequeno, e principalmente em comparação com o vaso que ela estava, mas não é, porque coube muito substrato novo aqui dentro. Eu tinha preparado uma bacia, que foi essa aqui, ó, toda de substrato novo. Então eu já usei ele praticamente todo, sobrou pouco aqui. Então é sinal de que esse vaso é um vaso grande. E como é uma planta que não tem muitas raízes, e as raízes em geral são finas, elas vão conseguir sobreviver muito bem aqui por um longo tempo. Então é tranquilo, tá vendo? Não precisa ser vasos muito grandes, exorbitantes, porque aqui já tá tranquilo para essa planta. Ela vai conseguir se desenvolver muito bem por um longo tempo. Tem até uma boa camada nova de substrato aqui para baixo para gerar novas raízes, né? Então tá perfeito, ó. Eu coloquei até um pouco mais para cima o substrato, porque quando a gente molha ele tende a abaixar também, né? Então nesse momento a gente coloca um pouco mais para cima. E assim então eu vou finalizando mais esse vídeo de replante aqui do canal. Eu adorei esse conteúdo, eu também espero que você tenha gostado.
Tô aqui com minha árvore linda, feliz e replantada. Vou continuando mostrando a atualização do crescimento dela para vocês também. Se você quer saber como fazer mudas de ficus elástica ou de ficus lirata e de outras plantas também, tenho vários tutoriais e conteúdos sobre isso aqui no canal. É só você procurar pela minha playlist de reprodução ou propagação de ficus elástica, que vai ter várias dicas inéditas para que você tenha sucesso na geração de mudas dessa planta maravilhosa. Antes de você ir, não esqueça de curtir o meu vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito ou inscrito. Um abraço para você e até o próximo vídeo.